Ex-governador do Ceará, senador da República, ex-presidente do PSDB. Como o senador Tasso Gereissati vê a decisão do Supremo que beneficiou o ex-presidente Lula? Como ele vê as ações do presidente Bolsonaro no enfrentamento da pandemia? Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, dar um like e compartilhar com seus amigos, porque aqui é muita informação. Eu tenho o prazer de conversar agora para o portal Muita Informação e para o Jornal à Tarde com o senador Tasso Gereissati, ex-governador, senador pelo Ceará, ex-presidente do PSDB. Eu quero saber do senhor, senador, como o senhor avalia essa decisão do Supremo Tribunal Federal que beneficiou o ex-presidente Lula essa semana e provocou uma reviravolta na política brasileira? Primeiro, Oswaldo, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar conversando aí com você e com os nossos ouvintes de Salvador, da Bahia, que lhe ouvem. Eu colocaria alguns pontos dessa decisão do Faquin. A primeira é que, tendo uma longa vida na política e na vida institucional brasileira, eu tomo como princípio o seguinte: sempre respeitar a decisão da justiça. Eu gostando ou não gostando da decisão da justiça, temos que respeitar a decisão da justiça, porque é um dos pilares, se não for o grande pilar, da nossa democracia. E hoje, mais do que nunca, nós temos que cuidar da nossa democracia e dos seus pilares. Segundo, do ponto de vista político, como consequência, eu não vejo com preocupação a questão do Lula. Eu tenho falado que, numa democracia, nós temos que estar dispostos a enfrentar todas as ideias e todas as ideologias. E, através do argumento e do exemplo, competir com elas, de uma maneira transparente, de uma maneira clara. E o Lula é um porta-voz de uma dessas correntes. E, a meu ver, ele em nada piora uma disputa eleitoral para o centro, nós do centro. Por que eu digo isso? Porque a figura do Lula ela é mais emblemática numa eleição do ponto de vista de radicalismo de esquerda do que ele colocando alguém do PT mais light, que não tenha essa... Não digo nem que o Lula seja radical, mas que ele não tenha essa imagem do radicalismo no imaginário popular. Então, ele vai ser o radicalismo de esquerda e o radicalismo de direita do Bolsonaro. E aí eu tenho dito, disse até no Valor hoje, que abre-se uma enorme avenida para o centro. E essa avenida está livre. Tem uma série de pessoas, de pré-candidatos, disputando essa avenida. E agora, a responsabilidade é só nossa, os políticos de centro desse país, que, em vez de nos separarmos e despedaçar em vários candidatos essas candidaturas, a gente fazer um acordo, ter um programa em cima de um projeto de Brasil e escolher aquele que tiver mais chance. Aí essa avenida está aberta. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou dessa lacuna de lideranças que permita evitar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Faltam nomes ou falta unidade e desprendimento de egos dos partidos e lideranças de centro, senador? Eu estou mais com a sua segunda posição. Falta união e desprendimento. Essas são as duas palavras principais. No dia que nós tivermos isso, nós temos candidatos com todo o potencial para se sair muito bem. A gente tem aí 5 nomes que estão aí tentando atrair, aglutinar, ou pelo menos chamar a atenção da população e do mundo político nesse momento. Quais os nomes que o senhor acredita que poderiam encabeçar esse projeto de centro e conciliar os polos tão opostos do país? Olha, eu considero que nós temos que juntar, pelo menos eu estou falando de candidaturas que estão postadas como candidatura.
e se declaram candidatos. Nós temos o Ciro, que vai, e pegando da centro-esquerda à centro-direita. Nós temos o Ciro, nós temos o Mandetta, nós temos o Dória, nós temos o Huck, que tem que se colocado, o apresentador de televisão, e o Eduardo Leite, que tem, o governador do Rio Grande do Sul, que tem começado a aparecer. Acho que dentro desses nomes, se eles começarem a se unir e conversar e articular, e pode aparecer outros também, nada indique. Na minha opinião, esse é o ponto, ter um programa em comum. A gente percebe com a chegada de Lula ao jogo político, ao recuperar os direitos políticos, que essa polarização e esse radicalismo da esquerda e da direita acaba privilegiando e beneficiando o atual presidente Bolsonaro, que está sentado na cadeira e que, querendo ou não, se beneficia dessas práticas de disputa e de falta de consenso mesmo em prol do país. Como o senhor vê esse cenário e se realmente Lula candidato beneficiaria aí uma presença de Bolsonaro no eventual segundo turno? Eu acho que não. Isso que eu digo, a minha análise é a seguinte: o Lula vai representar a extrema esquerda. Eu não acho nem que o Lula seja Lula, extrema esquerda. Tem nomes do PT mais ainda e nomes do PT mais moderados. Agora, ele vai representar a extrema esquerda. O Bolsonaro, a extrema direita. Você tem no meio disso, você tem uma rejeição a ambos, de setores diferentes, muito grande. Então, eu acho que não beneficia o Lula. O que beneficia o Lula ou o Bolsonaro seria a divisão do centro. Essa é a única coisa que vai beneficiar qualquer um dos dois. E eu diria, hoje, não sei, mas é difícil dizer entre os dois, mas com a pandemia e a tragédia que o Brasil está sofrendo, está aí a nossa Bahia sofrendo uma tragédia, o meu Ceará sofrendo uma tragédia, o Brasil, que acabei de falar com amigos de São Paulo que estão enfrentando uma situação de pânico, mas eu não acredito que um presidente que está tendo a atuação que está diante dessa pandemia tenha chances de se reeleger. A gente está vendo aí mais de 270 mil brasileiros perderam as vidas. A gente está vivendo a fase mais crítica da pandemia em todo o país, diferente da primeira fase, que a gente tinha pontos de maior gravidade em alguns estados ou não, e agora a gente percebe o país inteiro tomado por uma onda muito forte. Como o senhor avalia a ação e atuação do presidente Bolsonaro e o negacionismo que ele prega desde o começo da pandemia? Olha, antigamente eu chamava de desastrosa. Agora eu estou chamando de criminosa, porque diante dos resultados do seu negacionismo, nós esperávamos que ele tivesse o bom senso, pelo menos, suficiente, e a humanidade suficiente para perceber que suas opiniões não estavam ajudando e suas ações estavam atrapalhando. Mas nada disso aconteceu. Pelo contrário, está piorando cada vez mais. Hoje mesmo, no dia de hoje, eu vi já no noticiário uma série de declarações do presidente que atrapalham, prejudicam o esforço que os governadores da Bahia, do Ceará, de São Paulo, de todos os estados estão fazendo, e principalmente os profissionais da frente de saúde. E magoando, quer dizer, desrespeitando esses 260 mil, se não me parece hoje, mortos e suas famílias. Então, é realmente uma coisa quase, eu diria, tem um requinte de crueldade nisso. Essa semana o senhor se irritou com as declarações do ministro Pazuello sobre uma falta de política de imunização clara sobre o processo de vacinação no país. Esse é um cenário que preocupa, não é, senador?
Não foi propriamente uma irritação pessoal, foi uma indignação, porque diante de tudo isso, a falta de coordenação, de planejamento diante e de senso de urgência diante do momento que nós estamos vivendo, por parte do Ministério da Saúde, não pode ser só incompetência. Veja bem, eu vou lhe dar um exemplo aqui que foi o que eu comentei no plenário do Senado essa semana. No dia 4 de março, o secretário da Saúde, se não me engano, Coronel Elcio Franco, que é o braço direito do ministro, na hipótese do ministro estar presente, esteve no plenário do Senado, falando oficialmente aos senadores, e entregou um cronograma, uma tabela com cronograma de vacinação para que terminássemos as dúvidas e nós repassássemos aos governadores dos nossos estados qual era o cronograma de vacinação, de distribuição das doses de vacina pelo ministro da Saúde. Então, ele entregou e fez, no seu cronograma estava previsto dia 4 de março. 38 milhões de doses para esse mês de março. Esse mês que nós já estamos no dia 12, certo? Quase no meio do mês. Então, ele fez essa previsão. Para que não houvesse dúvidas, o presidente do Senado mandou um ofício ao Ministério da Saúde, no início dessa semana, pedindo a ele que confirmasse se aquelas informações estavam mantidas, se aquele cronograma estava mantido. E nós recebemos ontem, na quinta-feira, um outro ofício respondendo que ele confirmava 38 milhões de doses para esse mês. No entanto, no mesmo dia, o ministro deu uma entrevista à televisão, não sei se você viu, não foi só na televisão, repercutiu, dizendo que, na opinião dele, nós teríamos de 22 a 25 milhões de vacinas este mês. Então, é de uma disfarçatez entregar isso oficialmente ao Senado, ofício do ministro da Saúde, e no mesmo dia ele está falando uma coisa diferente. Isso será uma incompetência? Não sei como é que se chama isso. A gente tem visto aí o movimento dos governadores justamente na tentativa de agir diante da falta de ação do Planalto, pressionando o governo federal. Esse é um movimento que está ganhando força, sobretudo diante da dificuldade que os governadores e prefeitos têm passado em todo o país. Exatamente. O mundo ideal, como estão fazendo os outros países, inclusive os Estados Unidos, que hoje está no sucesso absoluto de vacinação, a coordenação do governo central, um plano de vacinação nacional coordenado pelo governo central seria o mundo ideal. Mas, diante dessa completa desorganização, falta de visão, falta de respeito pela dor das famílias, o não respeito à ciência, e com informações como essa que nós estamos acabando de falar, os governadores estão tomando o espaço que era para ser do presidente, e fazem muito bem, porque eles e os prefeitos que na ponta é que estão dando alguma resposta à população, senão nós estaríamos sem nada, sem nenhum tipo de ação. E o presidente da República, ainda, se não me engano, antes de ontem, ainda diz isso. Ele ignora as suas responsabilidades e diz que o problema é dos governadores e que ele não tem nada a ver com isso. Ora, um presidente, um governador, um prefeito que não quer assumir as responsabilidades suas inerentes ao seu próprio cargo, é porque não pode ser nem presidente, nem governador, nem prefeito. O senhor tem encabeçado no Senado, inclusive, um movimento por uma CPI para investigar a atuação do presidente Bolsonaro ao longo de toda a pandemia.
É chegado a hora de falarmos em impeachment, senador. Tem espaço para isso hoje no país, já que a gente tem a questão política e a questão do apoio da população? Eu não defendo pessoalmente o impeachment. Eu defendo uma CPI por duas razões. A primeira é mais olhando o futuro do que o passado, daqui para frente do que até aqui. Por quê? Nós estamos falando aqui vários exemplos de que o presidente, a falta de coordenação, informações falsas enviadas ao Senado, informações falsas desencontradas. Até hoje, eu vejo na televisão as estatísticas de Covid, de casos, de óbitos, são dadas por um consórcio de imprensa, porque o Ministério da Saúde não apresenta mais esse levantamento. Isso já é um absurdo. Mas que daqui para frente nós possamos, pelo menos através de uma CPI, controlar e responsabilizar o presidente não é para que ele ajude só, não, mas pelo menos não atrapalhe. Uma declaração como ela que ele fez hoje, ele está atrapalhando, está desautorizando governadores, está desautorizando prefeitos, está desaparecendo médicos e servidores da saúde. E ele tem seguidores, nós não podemos negar isso, desacreditem nas recomendações científicas que estão sendo dadas em todo o mundo. Porque qual é a diferença? Nós temos uma comissão no Senado de acompanhamento da Covid. Mas qual é a diferença? A diferença é que o ministro da Saúde, por exemplo, foi lá nesta comissão e falou em 38 milhões de vacinas. 5 dias depois, ele foi lá e confirmou, e no mesmo dia, na televisão, ele falou em 22 a 25 milhões. O que é isso que eu quero dizer? Que é diferente quando é numa CPI e numa comissão. Porque numa CPI você vai lá convocado e sob juramento. Qualquer informação como essa é considerada perjúrio que você vai ter que responder por ela. Então, tem consequências. Você não pode soltar palavras e informações ao vento e ir embora, e não tenho nada a ver com isso, de uma maneira tão irresponsável. Você vai ter consequências e a obrigação de dar essas informações. É nesse sentido que nós estamos apelando para que o presidente implante uma CPI que já tem a assinatura de 32 senadores. Na primeira fase da pandemia, a população, mais de 50 milhões de brasileiros tiveram acesso ao auxílio emergencial, que foi a principal forma de sustento dessas famílias brasileiras. O senhor integra a Frente Parlamentar da Renda Mínima. Como o senhor vê a ajuda do governo federal aos menos favorecidos, inclusive essa discussão sobre o auxílio emergencial? Para ser justo, para fazer justiça, se tem uma coisa que funcionou na primeira fase da pandemia, foi, sem dúvida nenhuma, o auxílio emergencial. Isso foi uma decisão tomada pelo presidente da República, pelo ministro da Economia, com suporte amplo do Congresso, e funcionou muito bem. Graças a ela, nós não tivemos problemas sociais maiores durante a primeira fase. Nesta segunda fase, nós já estamos em março e não temos nenhuma iniciativa concreta. Tem a PEC emergencial, que está em votação, mas não temos nenhuma iniciativa concreta. Nós já estamos no fim do primeiro trimestre, e o governo ainda não se movimentou nessa direção. Está falho. Eu esperava que, assim que ficasse claro essa tendência dessa segunda onda, que vinha com tanta rapidez, e que a primeira sinalização veio de Manaus, que o governo fizesse uma medida provisória e desse uma extensão ao auxílio emergencial. Não foi isso que aconteceu. Enfim, agora passou a medida ao auxílio emergencial, e espero que isso venha aliviar essa questão que pode
se tornar muito grave também, junto com a crise sanitária, se o governo não começar imediatamente um programa como esse. O Congresso, ao longo da pandemia, tem atuado também para diminuir um pouco o peso sobre o setor produtivo do país, ajudando a classe empresarial e fazendo com que a economia tente, de alguma forma, atravessar esse momento de dificuldade, mas a gente prevê aí, os analistas preveem aí uma crise, uma recessão muito grande já em 2021, além do que a gente já tem passado pelo país. O que o senhor acredita que deveria ser feito para tentar minimamente salvaguardar empregos e auxiliar empresas e empresários que geram emprego e renda no Brasil? É natural que a gente espere agora, neste momento, nessa crise, nesse pico da pandemia, que venha auxílio principalmente para as pequenas e médias empresas. E o Congresso, o Senado e a Câmara têm atuado nesse sentido, como o PRONAMP e várias outras projetos de lei que já foram aprovados. No entanto, eu sou mais otimista que você um pouquinho. Acho que no segundo semestre nós temos chance de retomar o crescimento da economia e, consequentemente, de empregos. E qual é a medida necessária? É vacina, vacina, vacina e vacina. Se nós conseguirmos terminar esse primeiro semestre com perto de 60% da nossa população adulta vacinada, aí nós teremos grande possibilidade de retomar o crescimento. O senhor foi autor da PEC paralela da Previdência, que inclui estados e municípios no novo modelo previdenciário, e foi o relator da reforma da Previdência aprovada no Congresso. Mais perdas ou mais ganhos na avaliação do senhor? Não, a reforma da Previdência é um ganho, é um avanço enorme em termos de contas públicas. Esse ano mesmo já nós começamos a ter um benefício ao redor, se não me engano, de 20 bilhões de reais nas contas públicas, que, como todos sabem, o Estado está quebrado e seu endividamento crescendo e crescente. Se não fosse a reforma da Previdência, talvez algum desses programas que nós fizemos de auxílio emergencial não pudessem ter sido feitos. Agora, senador, a gente tem aí uma outra questão, que é a discussão de pautas no Congresso e que estão paradas, isso desde o ano passado, e que deveriam ser colocadas como prioridade. Qual a agenda que o Congresso, além do combate à pandemia, deveria mergulhar nesse momento? O marco legal, reformas, qual a avaliação, com a experiência que o senhor tem do Congresso e do Senado? Olha, passado a pandemia, e de novo, essa é condição sine qua non. Se não passar a pandemia, quanto mais demorar a pandemia, maior dificuldade nós vamos ter de retomar empregos e renda. No entanto, nós vamos ter uma outra preocupação, que são as nossas contas. As pessoas, às vezes, não têm dimensão do que significa o endividamento crescente do Estado brasileiro para a vida de cada uma delas. Mas tem muito a ver. Se o endividamento num país cheio de problemas como o Brasil cresce a um nível em que os investidores começam a achar que o Brasil não vai ter condição de pagar, o juro sobe. O juro subindo, nós entramos numa bola de neve, porque o próprio endividamento sobe junto. E o juro e o endividamento subindo representa uma queda de consumo, uma queda da atividade econômica, que vai gerar mais desemprego, aí você entra no ciclo vicioso. Então, não é simples. Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Não é simples, como a pessoa disse, não, esse endividamento do Estado eu não tenho nada a ver com ele. Tem a ver com o dia a dia de cada um de nós, porque no fim da linha atinge o emprego. Agora, senador, para finalizar, o senhor, como ex-presidente do PSDB, a gente tem aí um dos
pré-candidatos do partido, que é o governador de São Paulo, João Dória, e que pode assumir, inclusive, como um defensor da ciência, como um defensor da vacina, já que ele é o principal incentivador aí do Instituto do Butantan e da Coronavac, que é a principal vacina hoje em processo de imunização do país. Não deveria ser começar a construir esse consenso pelo próprio PSDB? E se Dória tem condição de se viabilizar, já que também há muita rejeição no entorno dele? Não, claro que ele tem condições de se viabilizar. E vamos fazer justiça. Se não fosse o Dória, a persistência do Dória, hoje nós não teríamos vacinação nenhuma até hoje. Hoje, no dia 12, nós teríamos o quê? Talvez vacinado 0,5% da população, porque hoje é só Butantan. Mês de março até agora, só Butantan. Só Butantan. Fevereiro foi 90% Butantan. Contra tudo e contra todos, principalmente contra o governo federal. Se dependesse do governo federal, nós não tínhamos ela nem nenhuma. Então, nós devemos, todos nós brasileiros, isso à persistência do governador Dória. Agora, daí a ser o candidato, tem muita água para rolar. Ele tem tudo para ser um candidato, mas tem muita água para rolar debaixo da ponte. E como eu disse, o principal é que a gente tenha, pelo menos, no mínimo, um portfólio de princípios. E houvesse uma união de centro ao redor desse portfólio. Senador, eu quero agradecer demais a disponibilidade do senhor, agradecer o senhor por esse espaço aqui no Jornal à Tarde, no portal Muita Informação, e pedir que o senhor deixe uma mensagem para a população da Bahia, para as pessoas que vão assistir a gente aqui fora do estado. Bom, eu tenho muitos amigos na Bahia, há anos tenho muitos amigos na Bahia, e eu queria mandar um abraço a todos eles. A Bahia, além de ser berço da cultura brasileira, é também, eu tive o privilégio de conviver com um grande leque de grandes políticos que vieram e que vêm da Bahia, e queria mandar um abraço a todos aí e agradecer especialmente a você por essa oportunidade. Obrigado, senador.